perguntou aqui, meu rosto fecha, porque eu vou ter que gravar, eu vou ter que mostrar os slides para vocês. Só isso, tá? Mas eu vou estar aqui com vocês, ok? Gente, vai ter algumas questões falando sobre o que é filosofia, né? Então, estudamos com vocês, num material que eu enviei para vocês, bem assim, bem no início, vocês responderam, inclusive, aquelas perguntas e que me enviaram, lá fala, o que é a filosofia? Filosofia, o que é filosofia do direito? É a parte da filosofia geral que está que preocupa-se em analisar as questões jurídicas, a experiência jurídica, o sistema jurídico como um todo, tá? A filosofia do direito procura fazer uma avaliação, lembre-se disso, hein, gente? Uma avaliação crítica dos pressupostos do direito, tá? Não esqueçam, filosofia tem o objetivo, analisar o direito como um todo, analisar não especificamente as normas, as leis e as regras. Nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em fazer uma análise crítica do direito, tá? Isso é fundamental para que vocês possam entender isso, e isso provavelmente é uma das questões da prova, tá? Lembrando, filosofia do direito não é uma doutrina especial, não é uma matéria especial, ou não é uma disciplina diferente da própria filosofia, é a própria filosofia. Não esqueçam disso, é a própria filosofia estudando um objeto, tá? Não está chegando nada aqui para mim, está tudo liberado já. Eles têm que sair e têm que entrar de novo. Tá, Bruna? Avise o pessoal, avise, por favor. Deixa eu ver no outro e-mail aqui. Está tudo liberado. As pessoas, Bruna, as pessoas que estão pedindo para entrar, estão entrando normalmente. Aí, tá vendo? Adriana agora. Se for o caso, sai e entra novamente e clica. Às vezes pode ser isso, tá? Avise o pessoal, por favor. Pois bem, então, essa disciplina, filosofia do direito, não é uma disciplina especial, como vocês têm aí, estudando aí a parte especial, por exemplo, do direito penal, e não é uma doutrina, não é uma disciplina diferente, é a própria filosofia analisando o direito. E nós estamos preocupados em analisar o direito como um todo, e toda a experiência jurídica relacionada com o próprio direito, tá? Logicamente, fazendo uma reflexão crítica, tomando uma posição, tá? Analisando os princípios que formam esse direito, beleza? Então, essa provavelmente deve ser uma questão da própria prova, hein? Outra coisa é que o direito, a filosofia do direito, ela relaciona diversos temas importantes e pertinentes ao estudo do direito, e que ajudam a compor os princípios básicos do que vem a ser direito. Então, dentre estes princípios básicos, desses temas importantes que nós estamos estudando com vocês, nós estudamos a questão da justiça, o que é justiça, para que serve, como o direito pode alcançar a justiça, uma definição deste conceito do que é justiça, e nós estamos estudando com vocês também a questão do direito e a sua relação com a moral. É uma questão muito importante essa relação do direito e moral, pois um dos objetivos do próprio direito é que você tenha uma conduta ético-moral, uma boa conduta ético-moral,
O direito, ele é construído em cima dessa realidade toda. Então, o direito está preocupado com as ações dos indivíduos, está preocupado com as motivações destas ações do indivíduo. Isso é muito importante, tá? Então, não é só a análise do direito em si que estamos preocupados em estudar. Não é só uma fundamentação, buscar uma fundamentação crítica para isso. Não, nós estamos preocupados também com a ação, o ato do indivíduo. É por isso que na aula passada nós estudamos aí essa relação entre direito e moral, do qual nós vamos falar aqui um pouquinho, tá bom? Essa é outra questão da prova, provavelmente deve cair. A análise é o direito preocupado com a análise da, do comportamento do indivíduo, né? Vamos ver aqui. Bom, uma das questões... deixa eu ver outra coisa que pode cair na prova de vocês. Sim. Além da reflexão crítica do próprio direito, tá? Além dessa reflexão crítica do próprio direito, a filosofia está preocupada, tá? Prestem atenção, está preocupado em buscar respostas, tá? Para as diversas questões que nós estamos envolvidos, tá? Respostas universais. O objetivo nosso é esse também. Então, a filosofia do direito, ela procura dar essas respostas. Então, vejam, nós temos três possíveis respostas aí para o que possa cair na prova. Filosofia do direito é uma disciplina problematizante que está preocupado em fazer uma reflexão crítica do direito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós estamos, no estudo da filosofia do direito, está preocupado em fazer, em oferecer, em buscar respostas universais para as questões que envolvem o direito, respostas universais para as questões da justiça, da igualdade, da liberdade, da moral e da ética, e etc. Tá? E também dar uma ênfase para vocês que a filosofia do direito não é uma doutrina diferente da própria filosofia e nem especial, e nem uma doutrina, uma disciplina complementar ao direito. Ela é uma disciplina que se ocupa em analisar as experiências jurídicas, o mundo jurídico, o universo jurídico. 3 questões aí do direito, tá, gente? Para vocês prestarem atenção. Lembrando que essa aula está sendo gravada, eu vou deixar disponibilizado o link para vocês. Durante a semana, vocês entrem também durante esta aula, né? Nós sabemos, estudamos com vocês na aula passada que o direito ele é obrigatório. Ele é obrigatório a todas as pessoas, ele é coercitível a todas as pessoas, né? Ele é uma criação, ele é emanado, ele tem sua origem no próprio Estado, e ele impõe essa coerção organizada dentro da sociedade. Mas nós estamos aqui discutindo com vocês até que ponto esse direito é obrigatório, que emana da própria sociedade, né? Mas que atende aos valores e os anseios da própria sociedade, tá? Então, direito é algo que é emanado do Estado, tá? Ele existe para manter uma estrutura, uma ordem dentro da sociedade, ele é obrigatório a todas as pessoas, ele é coercitivo a todas as pessoas, né? Mas a filosofia do direito vai perguntar a que medida o direito é tão obrigatório assim? Será que ele atende
os anseios e as necessidades da sociedade? Se sim, ótimo, isso é bom, e o direito, então, tem que ser obedecido, faça uma análise conformando-se com determinadas realidades e práticas do direito, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós podemos pegar aqui e falar com vocês. Uma outra questão da prova, gente, que muito provavelmente deve cair, é é, a questão do valor crítico, nós já falamos aqui, né? A questão do valor prático da filosofia do direito, a sua relação com o direito, nós vamos falar já já com vocês mais especificamente sobre esse valor prático e sobre o valor ético, tá? Mas eu gostaria de dar uma ênfase com vocês também sobre aqueles assuntos que nós estudamos, aquele assunto que nós estudamos com vocês sobre a filosofia da idade antiga, da Idade Média. A filosofia, ela passa a ser muito influenciada pela ética cristã, pelo cristianismo, tá? Então, os pais da igreja vão afirmar, prestem atenção, tá? Vão afirmar que a fé e a razão, elas são conciliáveis, tá? Elas podem viver harmonicamente, desde que a fé, tá? Submeta-se à razão, à verdade revelada e revelada aos cristãos, tá? Então, fé e razão são conciliáveis, tá? Lembre-se disso. Os pais da igreja, os primeiros padres da igreja, faziam essa afirmação. Fé e razão não são questões, não são coisas irreconciliáveis. Pelo contrário, são reconciliáveis. Mas nós temos que lembrar que a fé, para os pais da igreja, ela é a verdade revelada da própria razão. Ela submete a própria razão à verdade, tá? Então, isso daí foi uma afirmação que começou com o apóstolo Paulo, que foi o grande missionário e pregador do cristianismo, tá? Mas depois do apóstolo Paulo, com a expansão da igreja, aí vieram outros filósofos que se converteram ao cristianismo e eles começaram a pregar esta ideia. E a filosofia acampa esta ideia em todo o período da Idade Média. Então, esta ideia de que a fé pode ser até uma resposta da prova, hein, gente? A fé e a razão são reconciliáveis, tá? Mas a fé submete a razão à verdade revelada por Deus, tá? Então, a razão vai ser dependente, vamos dizer assim, da fé. Isso vai ser muito bem trabalhado por Santo Agostinho, tá? Que nós falamos com vocês, e por São Tomás de Aquino. Beleza? Bom, sobre o direito natural, deixa eu mostrar essa telinha aqui para vocês de maneira rápida. Às vezes eu tenho que desmarcar aqui meu rosto some daqui, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês aqueles slides que nós estávamos trabalhando com vocês sobre direito natural e direito positivo. Vocês estão vendo esse slide aqui agora, por favor? Só pode escrever no chat, se for o caso, só para me saber.
Sim, então tá ótimo. Então eu vou. Então vamos lá. Ah, vocês não estão me vendo, né? Aham. É por causa. É por causa aqui do chat. Desculpa, é por causa do slide. Bom, nós trabalhamos isso aqui com vocês, tá, gente? Esse slide aqui sobre direito natural e sobre o direito positivo, ele é muito interessante porque ele ajuda vocês a responderem pelo menos duas ou três questões do direito propostas para vocês nos exercícios que eu postei lá hoje, tá? Então, aqui conceitua o que é direito natural e direito positivo, e elenca as características dele e fala sobre a teoria pura do direito de Hans Kelsen, tá? Então, o direito natural é é uma ideia abstrata do direito, né? É o ordenamento ideal que corresponde à ideia de uma justiça superior e anterior. É um conjunto de sistema de normas que independe do próprio direito positivo, tá? Independe do ordenamento da vida social em que se originam o Estado, tá? O direito natural, ele pode, existem algumas correntes do direito natural que divergem no que diz respeito à origem do direito natural. Alguns filósofos vão falar que o direito natural, ele vem da vontade de Deus, outros vão falar que ele emana do próprio ser humano, e outros vão falar que ele é fruto da própria racionalidade dos seres humanos, né? Mas, na verdade, isso nos pouco interessa nesse sentido aqui agora. O que nos interessa, e que eu quero que vocês prestem muita atenção, e que vai cair na prova de vocês, as características principais do direito natural, que é a universalidade, é a imutabilidade, e o seu conhecimento se dá através da própria razão, ou seja, ele é fruto da própria razão do homem. Hoje é a corrente majoritária que fala sobre a origem da natureza, a origem do direito natural, tá? Então, a característica principal é a universalidade e a imutabilidade. O direito universal, ele é universal, é para todos os homens, ele é imutável, ele não se modifica, tá? Ele tem as características de ser eterno, tá? Um conceito para direito natural é um pressuposto daquilo que é correto, daquilo que é justo, é parte do princípio de que existe um direito comum a todos os homens e de que o mesmo é universal às suas próprias características, tá, gente? O direito natural, o direito natural, aham, tá joia, Jonas. Deixa eu desmarcar aqui. O, O direito natural, tá? Ele é muito, essa relação do direito natural, ela é muito importante nos nossos dias. É, Só uma pergunta, agora vocês estão me vendo, mas não estão vendo o slide, não é isso mesmo? Não estão vendo nada, só me vendo. O slide ainda continua vendo. Né? Aham. Jonathan, o slide não, né?
O, não, até as mensagens são gravadas, Jonathan. Tá? Ah, então, vejam bem, gente, a origem, a origem desse direito natural é remetida a Aristóteles, né? Aristóteles é considerado o pai do direito natural, tá? Foi ele que a primeira vez ele utilizou o direito natural e falou que o direito natural era eterno, universal e imutável, e que ele variava de acordo com as tradições do próprio ser humano, tá bom? Então, as ideias trabalhadas, então, por Aristóteles, depois por Cícero, depois por Agostinho, São Tomás de Aquino, por vários filósofos contratualistas que vocês estudaram com o professor Tebers, como, por exemplo, John Locke, quem mais? Montesquieu, Thomas Hobbes, todos eles vão desenvolver as suas teorias filosóficas a partir das ideias do direito natural. O direito natural é a ideia abstrata do que vem a ser o direito. Essa ideia abstrata é baseada em princípios e valores morais que são aceitos dentro da sociedade, né? Que são aceitos no tempo, no espaço, independentemente do contexto social, político, histórico. Então, ele vai sendo a base, o suporte para a criação de todo o direito moderno, inclusive, até chegar nessa relação hoje que nós temos com o direito positivo. Então, a base desse próprio direito, a base desse direito natural, a base do direito positivado, ele é o próprio direito natural. Então, não esqueçam essa característica, tá? Direito natural, ele é imutável, tá? Ele é universal e ele é eterno. Ele rege, tá? E ele serve de base à criação do próprio direito, tá? Direito moderno hoje, na atualidade. Talvez tenha alguma pergunta lá falando o que vem a ser uma das perguntas subjetivas que talvez pode cair na prova é a seguinte: o direito, o que é o direito natural e o que é o direito positivo? Então, respondendo as perguntas que nós falamos com vocês já conseguirão responder uma parte dessa pergunta. E lá, eu me lembro que nós pedimos exemplos da aplicação do direito natural e do direito positivo na criação do próprio direito moderno, na construção do direito moderno. Pois bem, o direito natural é um conjunto de princípios e valores que regem uma sociedade. Esses princípios e esses valores, então, eles moldam o comportamento e a ação dos indivíduos dentro da sociedade. Consequentemente, o próprio direito, pois o direito é que organiza a vida dessa sociedade. Então, o direito moderno, mesmo o positivado, ele vai basear-se nesses princípios e nesses valores, tá? Então, o direito natural, ele é indissociável do próprio direito positivo, porque ele é a base, tá? Exemplos para vocês aí sobre o direito natural aplicado ao próprio direito, os próprios direitos naturais. O direito natural, o próprio direito internacional humano, né? Os direitos humanos, ele é baseado exclusivamente na ideia do direito natural, tá? Ele é uma construção de 2000 anos, ele é um bom exemplo dessa realidade toda,
tá? E os direitos humanos, eles vêm a partir dessa sustentação do direito natural, tá? Existe, existe um senhor, na época da Segunda Guerra Mundial, né, muito interessante, deixa eu ler o nome dele para vocês, Bernheim, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, começou a haver uma exacerbação, um ódio muito grande, crescente, principalmente dos judeus, em toda a Europa, mais especificamente na Alemanha, entre os judeus, entre os negros, entre os homossexuais, entre os ciganos e entre os comunistas. Pois bem, logo após essa Segunda Guerra Mundial, esse ódio foi aumentando, aumentando, aumentando. Antes de existir a ONU, que foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, existia uma organização chamada Liga das Nações. Era uma instituição embrionária muito parecida com a mesma configuração da ONU hoje, né? Então, numa Assembleia Geral dessas lá, Bernheim, ele era um judeu e que participava ali desta reunião, ele pediu a palavra e ele pegou e denunciou nessa Assembleia das Ligas das Nações o que os judeus estavam sofrendo em relação às perseguições dos alemães. Então, falou que os alemães estavam perseguindo, matando, queimando, destruindo as lojas, queimando as casas, matando as pessoas nas famílias judaicas, colocando, encerrando nas prisões, etc, etc. E ele falou isso e pediu uma condenação aos alemães, pois os alemães estavam fazendo isso, né, cometendo essas atrocidades. E isso era decorrente, principalmente, tá? E ele se baseava tudo isso sobre os princípios estabelecidos dentro do direito natural, tá? Então, essa é uma fala muito interessante, que a partir dali, vai ganhando corpo hoje, nos dias, nesse direito nosso, moderno, contemporâneo, com ênfase muito grande no próprio direito natural, tá? Além do mais, outras teorias vão surgindo com base no próprio direito natural, tá? Uma das teorias que vão tentar explicar e analisar o direito é a teoria tridimensional do direito, né, do qual o grande defensor dela é um brasileiro chamado Miguel Reale. Ele baseia a explicação desse direito, principalmente no quesito, quando ele trabalha as questões dos valores, em cima do próprio direito natural, tá bom? Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês é isso, essas características e a aplicação do direito natural. Pega o exemplo da criação dos direitos humanos, tá? É influenciado diretamente pelos direitos humanos. As diversas leis dos direitos humanos que vocês irão estudar, de primeira, segunda e terceira geração, é baseada exclusivamente em cima do direito natural, e as várias teorias que tratam do direito, das concepções do que é direito, como teorias contratualistas, teorias contratualistas, teorias do direito canônicos, todas elas vão basear-se em cima desta ideia do direito natural, tá? Mais tarde, nós vamos ter aí
o direito positivo, tá? O direito positivo ganha corpo, ganha força a partir da segunda metade do século XVIII, mais especificamente, por volta dos anos 1850 a 1890, quando surge o positivismo, né, como uma ciência sociológica, e esse positivismo, ele vai ser dividido em diversas áreas, e aí nós vamos ter o positivismo jurídico, e o positivismo jurídico, ele passa a ser melhor trabalhado, já mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial, tem seu expoente máximo, com Hans Kelsen, que era um filósofo austríaco, e ele escreve um livro chamado Teoria Pura do Direito, e essa teoria pura do direito é a própria teoria jus-positivista, que tem base justamente no positivismo sociológico, tá? E o que diz essa teoria jus-positivista? O que diz Hans Kelsen na teoria pura do direito? O próprio nome já está falando. O direito, ele é um conjunto de normas positivadas, criadas, emanadas pelo Estado. Ele é um conjunto de normas e, assim, tem que ser analisado e tem que ser estudado. Então, essa é uma característica essa é um dos pressupostos do direito, esse é um dos pressupostos da teoria pura do direito. Hans Kelsen estava preocupado em estudar, em analisar o direito como ele era, como ele se configurava. Ele não estava preocupado em analisar o direito como ele deveria ser, mas como ele está, como ele se apresenta na sociedade. Então, a grande preocupação do positivismo é saber se a norma é válida. Para ela ser válida, ela tem que ser emanada do Estado, ela tem que ser uma criação do próprio Estado, tá? Nesse sentido, se é uma criação do Estado, ela não é eterna. Ela tem a origem no próprio Estado. Ela modifica-se com o tempo, tá? Ela tem validade durante um determinado período. Ela pode modificar-se durante um determinado período. Ela pode durar muito tempo, mas, em regra, ela muda de acordo com o contexto sociopolítico e contexto histórico. Então, veja a contraposição. O juspositivismo é uma teoria, tá, gente? É uma teoria crítica ao próprio direito natural. Então, a afirmação do direito positivo de Hans Kelsen o direito é uma criação do Estado, primeiro ponto. Se é uma criação, o direito, para os positivistas, a preocupação é com a validade da norma, com a maneira como a norma está positivada, está criada, tá? Dentre as características, então, as normas não se modificam. Ou, desculpa, as normas modificam-se, né? Modificam-se constantemente, beleza? Então, essas são as principais características do direito. Não há uma preocupação com os princípios e valores estabelecidos dentro da sociedade. Bom, e uma aplicação prática do próprio direito positivo? São as próprias leis. Um ordenamento jurídico de um país, de uma sociedade, é o próprio direito positivado, né? Essa é uma das aplicações práticas disso, tá? Uma outra questão interessante também que a gente lembrar é que o positivista está só preocupado com a aplicação da norma. Então, se vocês quiserem um exemplo para colocar na prova, lembrem-se, por exemplo, da questão do que aconteceu com os judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram mortos,
E essa mortandade, esse genocídio todo foi chamado de Holocausto, tá? E os alemães, eles achavam isso um fator natural. Natural porque isso aconteceu em período de guerra, tá? Não havia um crime que o definia, não estava, um crime de genocídio não era definido em lei, então eles não estavam fazendo nada errado, só era crime ou só era lei, só era tudo aquilo que estivesse na lei era o que você tinha que fazer, e como viviam num momento de guerra, eles achavam que estavam cumprindo, que a norma era válida e que estavam cumprindo a lei. Então, tá tudo tranquilo, tudo certinho, beleza, né? Então, eles não achavam que tinham algum problema nenhum com relação a isso. A outra questão é que o genocídio não estava tipificado em lei, então não poderia ser crime, não poderia ser crime, tá? Então, aí nós podemos ver a crítica muito grande ao próprio jus positivista, que dá muita ênfase na aplicação exagerada da norma, tá? E quando ela despreza o direito natural. Então, se caísse na prova, vocês escrevem, façam essa relaçãozinha aí, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês e que vai cair na prova de vocês, tá? É a questão deixa eu ver aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é a questão da norma, tá? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, um slide aqui que nós trabalhamos com vocês na aula passada. Só um instante. Compartilhar essa tela com vocês. Vocês estão vendo ela agora, né? Bom, nós trabalhamos semana passada com vocês essa questão da relação da ética, moral e direito, né? Então, começamos falando com vocês que a ética, tá? E a moral, ela muitas vezes são tratadas como sinônimos, mas elas existem diferenças entre elas, tá? A moral, ela regula o comportamento dos indivíduos nas suas relações com os outros. Por isso, pode-se falar de moral a partir do momento em que há uma vida social, tá? Na medida em que a sociedade existe um direito para organizar essa vida em sociedade, mas essa sociedade também não é harmônica. Ela, muitas vezes, ela tem conflito, e para regular esses conflitos, né, essa complexidade social, a moral também, junto com a religião, regras do trato social, como falamos também com vocês na aula passada, tudo isso auxilia na regulamentação e criação da moral, tá? A moral remete para as normas exteriores aos indivíduos que prescrevem determinadas condutas, ou seja, está relacionado muito com a questão da prática, é o que falamos com vocês, tá? A ética, ela está relacionada com a questão do caráter, ela está relacionada com a questão individual, ela está relacionada com os princípios e valores estabelecidos dentro da sociedade, tá? Aqui o primeiro filósofo a trabalhar com ele foi Sócrates, né, sobre a questão da ética, mas a primeira grande diferença entre ética e moral reside justamente na etimologia da própria palavra, tá?
Ética a ética é uma palavra que, lá de um termo grego, que significa ethos, tá? Que significa costume, caráter, está relacionado com aquilo que o indivíduo pensa, sente, acha que é certo, que é correto, tá? É algo que é mais interior. A moral é um termo latino que significa mores, que significa costume. Está relacionado com o aspecto exterior, com a prática, com o costume, tá? Então, ética, ética e moral são contradizentes, tá? Todos eles apontam para coisas diferentes. A ética para uma dimensão interior, reflexiva, tá? E dá muito valor à intenção que vai presidir a ação. Prestem muita atenção nisso, que essa é uma coisa que deve cair na prova. A questão da intenção é muito importante no que diz respeito à moral, ética e o direito, tá? Essa questão da intenção é de fundamental importância. A moral é a contraposição à exterioridade e está ligada aos costumes, tá? A ética refere-se à reflexão sobre as razões, sobre os porquês daquilo que é bom, justo, daquilo que é certo, que é errado, daquilo que se pode fazer ou não. Ela faz a análise dos sistemas morais, né? Como seria um sistema moral? Vamos pensar, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é um jeito de se levar vantagem em cima em relação às pessoas, né? Então, esse sistema moral brasileiro, esse jeitinho, esse costume de levar vantagem, ele é ético? Então, a ética faz essa discussão e essa análise, tá? Então, a ética analisa a investigação teórica das normas e os códigos morais existentes e busca estabelecer parâmetros para enfrentar o problema do saber, de como devemos viver, tá? E aqui tem a parte da ética, a ética normativa aplicada, da metaética, que nós não vamos falar aqui agora, tá? Mas eu quero falar rapidamente com vocês sobre a questão da moral que nós trabalhamos semana passada com vocês. A moral é um conjunto de normas e de códigos que existe em cada sociedade. Esse conjunto de costumes, eles fixas noções de boa e de má conduta, tá? Então, a moral é a ação da boa e da má conduta, que vai designando os conjuntos dos deveres e das proibições estabelecidos dentro da própria sociedade, tá? Então, a moral é que vai fornecer pautas, maneiras de como se agir na vida cotidiana, tá? A moral é adquirida, ela impõe, ela é adquirida e impõe fatos, coisas exteriores, costumes exteriores aos indivíduos. A moral normativa, ela estabelece preceitos, leis ou regras, tá? E a prescritiva, ela ordena, regula e determina de antemão os deveres e obrigação de cada pessoa, tá? Vamos pensar aqui, isso aqui na prática, só esse exemplo aqui para a gente fazer esse fechamento aqui nesse assunto. Veja, aqui tem um comentário. A moral é a moral vivida e a ética é a moral pensada. Então, vamos para um caso prático, né? Vamos pensar aqui, Paulo é um agente da prefeitura, da polícia de São Paulo. Numa ronda noturna em um dos bairros da cidade, tá? Ele assiste a agressão de um idoso sem abrigo por parte de um colega. Esse é um caso hipotético. Qual deveria ser a atitude de Paulo? Ele deve denunciar o seu colega de profissão, né? Ou ele deve interferir e evitar a continuação
do espancamento, né? Então, ao relacionar a moral e ética, aqui vem-se a pergunta: o que Paulo deverá fazer? Isso aí é a moral, pois está relacionado com a questão ética. Se eu pegar esse pressuposto pelo prisma da ética, por que razão deve Paulo cumprir ou não cumprir uma norma moral? Qual que deve ser a atitude? Ou por que ele deve fazer ou não? Se eu analisar pelo prisma da própria moral, o que Paulo deve fazer? Ele deve respeitar o próximo como a si mesmo, né? A ética, o que vale aqui é a questão da intenção. O que é importante? É o propósito, né? O que é importante é a questão da intenção. Então, Paulo deve cumprir a norma moral, mas por causa do propósito, por causa da questão da consciência, da sua livre vontade, da maneira de agir, do respeito ao próximo. Então, essas questões que são levadas sempre em consideração quando analisamos essa questão da moral e da ética, né? Vejam bem, as normas morais são regras de comportamento moral que indicam o modo de atuação dos indivíduos no contexto social, né? Ditando aquilo que é justo, injusto, correto, já falamos isso com vocês, né? Mas, por exemplo, as normas como não matar, não roubar, não invadir propriedade alheia, não levantar falsos testemunhos, são regras que indicam de como devemos agir, na certeza de que estamos a agir corretamente e as cumprimos incorretamente se as desrespeitamos. Por isso, normas morais revelam os princípios e valores, que são princípios éticos, como, por exemplo, a questão do bem, da justiça, da liberdade, tá? Então, essa é a relação entre moral e a ética, tá? E aí nós poderíamos observar isso no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Por exemplo, hoje nós estamos o tempo todo fazendo esses debates sobre os conceitos do que é bem, justiça, liberdade, a questão da validade das nossas ações, se estão em conformidade ou não com as normas jurídicas, a eutanásia, quer dizer, se deixar a pessoa escolher morrer, a questão dos direitos dos animais, essas questões aqui são questões que nós estamos envolvidas no nosso dia a dia, né? Então, isso tudo aqui demonstra a relação da ação da moral e da intenção da ética. A ação é a prática, mas o que motiva a nossa ação? É a obrigação do próprio direito, é a obrigação da própria sociedade, ou é a minha vontade de querer fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é correto. A intenção é que vale em muitas das nossas ações, tá? Vejam, uma boa intenção não torna uma boa ação má em si mesmo. O fato de querer matar a fome de outra pessoa é uma intenção, mas não faz o roubo uma boa ação. Então, as pessoas muitas vezes estão morrendo de fome, não, eu roubei porque eu precisava comer. Então, então nós temos aí a questão da ação e nós temos uma ação. Então, uma coisa não pode, a intenção não pode justificar uma ação ruim, uma ação, uma má ação, tá? E vice-versa. Uma má ação torna má uma boa causa, uma boa ação. Por exemplo, ajudar uma pessoa com a intenção de mais tarde poder explorar dessa mesma pessoa ou tirar algum benefício dessa pessoa é uma intenção ruim. Então, eu vou ajudar essa pessoa, porque eu não sei o dia de amanhã, eu ajudo essa pessoa que agora a trocar o pneu do carro, né? Ele é um juiz, ele é um advogado, ele é uma pessoa que tem dinheiro, lá na frente ele pode me ajudar a fazer alguma coisa. Então, essa questão é muito importante e essa é uma relação que nós temos que levar em consideração. Então, uma má intenção torna pior uma ação má.
Ridicularizar uma pessoa é uma ação, caçoar, caluniar essa pessoa, né? Ridicularizar uma ação com a intenção dela perder um emprego, tá? Então, falar mal de uma pessoa, ridicularizar essa pessoa, em qual objetivo? Para denegrir a imagem dela, para falar mal daquela pessoa. É uma intenção. Essa intenção está muito mais do que ridicularizar aquela própria pessoa. É fazer com que ela se torne alvo e prejudique muito mais essa pessoa, né? Então, concluindo, uma ação só é moralmente boa se for boa quanto à matéria, ou seja, quanto à ação, e quanto à forma, a intenção com que é praticada, tá? Então, aí nós temos alguns exemplos, só para a gente finalizar. Uma ação moral e uma intenção ética, né? A ação moral denunciou um amigo de infância porque este colaborou com os invasores no seu país, por exemplo, né? Por quê? Por que eu fiz isso? Eu agi dessa maneira porque considerei que eu devo ser imparcial na avaliação e na conduta moral, né? Então, por isso, aquele sujeito lá estava agindo errado, então eu estava com a outra intenção, então eu denunciei ele, né? Mentiu a amiga acerca da gravidade do estado de saúde desta para poupar a um sofrimento desnecessário, ou trazendo para a intenção da ética. Considerou que há circunstâncias em que o valor da verdade não se impõe de modo absoluto e tem que ser ponderado. Neste caso, poupar a amiga de sofrimento necessário pareceu-lhe muito mais importante. Pagou a dívida que contraíra e desistiu das férias que programara, tá? Ou seja, não, eu vou sacrificar as minhas conveniências, pois este foi o princípio que norteou a minha relação, tá? Então, é, então, nós poderíamos trabalhar outros casos, né? Eu vou deixar esse slide aqui, que ele é muito interessante, e mais para frente a gente vai retomar esse assunto, porque ele é um assunto bem amplo, e ele, a moral, a moral e a ética, elas dão suporte para a criação do nosso direito que nós estamos discutindo, tá? Dê uma lida nesse slide também, às vezes às vezes não, tenho certeza que ele é bom para ajudar vocês a aumentar o nível de conhecimento, além do texto que vocês têm em mãos falando sobre o direito e a moral, ok? Beleza. Então, gente, basicamente as questões da nossa prova serão essas aí que nós falamos com vocês. Certo? Vocês prestem atenção em que é direito natural, o que é direito positivo. Alguém me falou na semana passada que está discutindo isso desde o primeiro período, né? Então, nós temos, vocês fixem um pouco mais nesse conceito, fixem nas diferenças entre direito natural e direito positivo, prestem atenção naquilo que Hans Kelsen falava na teoria pura do direito. O direito tem que ser puro. O que vale é só a análise das normas e das regras, ponto. Veja as diferenças entre direito e moral, que nós trabalhamos na aula passada com vocês. É outra questão que provavelmente deve cair, né, na prova. Direito é coercível, é um fato exterior à nossa vontade, depende muito da heteronomia, da vontade alheia que é imposta a gente, e a relação da moral. A moral é um fato exterior, está relacionado com os costumes e assim por diante. Então, essas questões são questões que devem cair na prova, tá? Prestem bem atenção nisso daí, procurem também estabelecer na prática alguma aplicação concreta para direito natural e para direito positivo. Como esses exemplos que eu citei para vocês aqui, né, de governos totalitários, autoritários, de perseguições a grupos minoritários, grupos étnicos minoritários que são excluídos dentro da sociedade, né?
A criação do direito natural, o direito natural servindo de suporte para os direitos humanos, o que mais? Né? E a aplicação do direito positivo com emanação do próprio Estado. Ok, gente? Gostaria de saber se tem alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa sobre o trabalho, sobre a matéria. Pode falar no chat. Tudo isso daqui está gravado, tá? Até o chat está gravado, a presença de vocês, então, está gravado, tá? Camila, eu acho que você já entregou as atividades passadas, né? Então, lá eu postei 6 perguntinhas lá. Vocês podem fazer de grupo de até 3 pessoas. Pode fazer sozinho, tá? E aí entregar e postar para mim. Você pode fazer lá no próprio Google Forms e mandar para mim, ou mandar no meu e-mail, tá? Essas que eu postei hoje, Camila, vale 15 pontos. São 6 perguntinhas, pergunta de 3 linhas, mais ou menos, cada uma vai dar. E essas perguntas, vocês respondendo ela bem feitinha, também é as perguntas da prova, tá bom? Então, entregue para mim até semana que vem, todos ainda, né? Se você não fez todas, façam todas, Camila, que aí sua nota, você, desculpa, vocês terão a nota máxima, que é 30 pontos, tá? E a prova nossa valerá 70 pontos. Mais alguma outra dúvida? Qualquer coisa é só me perguntar. No, no mandar uma mensagem, perguntar no grupo, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Bom, eu estou lá no Google, estou lá na nossa sala de aula, no Google, né? Estou lá, vou postar, eu vou converter essa aula aqui agora, que está gravando, vou parar ela agora, vou converter ela e vou disponibilizar um link. E aí, qualquer coisa também, vocês recorrem a essa gravação durante a semana. Beleza, então, gente? Dá um ok, um tchauzinho, alguma coisa assim. Então tá. Então, gente, deixa eu parar aqui.